Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Qual é a maneira mais insidiosa de traição que você conhece? A maioria dos traidores não se preocupa com sua segurança porque acredita que nunca será pega. Minha esposa decidiu me trair e bolou o plano perfeito, mas eu rapidamente expus sua traição. Foi um plano realmente terrível. Fiquei ao lado da ampla mesa da sala de reuniões com minha esposa Sharon sentada à minha frente. Nós dois trabalhávamos para a mesma empresa alimentícia, ela como vice-diretora de produção e eu como consultor jurídico. Minha função era manter a empresa longe de problemas legais. Não era uma posição de tempo integral. Eu era contratado quando crises surgiam ou eram iminentes, junto com algumas tarefas preventivas. O resto do tempo eu trabalhava para Smith & Jones, um escritório de advocacia local. Sorri para Sharon. Eu havia identificado uma tendência nos Estados Unidos que, sem dúvida, acabaria chegando à nossa pequena ilha, então eu queria estar preparado. O CEO sinalizou para que eu falasse, aprovando uma ideia que eu havia discutido com ele anteriormente. Nós dois concordamos que era um bom plano. Embora eu estivesse considerando isso por um tempo, eu precisava acelerar meus esforços. Nosso grupo de empresas é altamente respeitado. Somos uma empresa familiar com fortes valores familiares. Durante a crise econômica, nossa produção de itens alimentares mais acessíveis nos rendeu um apoio significativo. Observei que empresas nos Estados Unidos e cada vez mais no Reino Unido estão implementando um código moral de conduta. Comecei. Peguei o controle remoto, apontei para a tela grande da televisão e liguei. Eu tinha feito algumas pesquisas antes. Havia manchete sobre uma empresa dos Estados Unidos que quase faliu depois que foi revelado que o CEO estava tendo um caso com uma das esposas do diretor, causando uma grande reação negativa. Encontrei outra história em que as ações da empresa caíram 6,5% em um único dia porque outro diretor levou a empresa a um tribunal. Isso se deveu ao seu caso com sua secretária casada nas dependências da empresa. Ambos foram imediatamente demitidos. A empresa não tinha um código moral de conduta, então eles não podiam ser punidos. Eles foram ao tribunal e venceram, resultando na empresa perdendo milhões e quase entrando em colapso. Propus a Sir David que implementássemos um código moral direto e ele concordou em incluí-lo como um adendo ao contrato de todos. Essencialmente, se os funcionários estiverem envolvidos em um caso extraconjugal dentro da empresa, eles enfrentarão uma suspensão de 2 semanas sem remuneração. Eles terão que explicar a perda de rendimentos ao cônjuge. Se ambas as partes envolvidas forem casadas, a mesma regra se aplica a cada uma delas. Os detalhes completos serão descritos na emenda. Olhei para ele. Ele assentiu e confirmou, até mesmo o CEO. Ele continuou, todos nesta empresa deveriam estar acima de qualquer reprovação. Isso inclui eu, meu filho, todos vocês e todos que trabalham sob vocês. Informaremos a todos e explicaremos essa nova política. Examinei a sala para ver se alguém parecia desconfortável, mas ninguém parecia, o que foi reconfortante. Chris do departamento de embalagens, sentado na outra ponta da mesa, fez a pergunta que provavelmente estava na mente de todos. Não sei de ninguém que esteja tendo um caso com um colega, mas e se estiver? Sir David assentiu para mim. É bem direto. Se eles assinarem o documento, continuarem o caso e forem pegos, serão convidados a sair. Se não saírem voluntariamente, seu emprego pode se tornar mais desafiador e eles podem ser transferidos para evitar que o caso continue. Se forem pegos tendo um caso em qualquer uma de nossas propriedades, serão demitidos. Se eles escolherem não assinar o documento, o que é um direito deles, isso levantará dúvidas sobre sua adequação a longo prazo para esta empresa. Com isso, a reunião foi encerrada. Foi quando vi o sorriso de Sharon para Brian, filho de Sir David. Sir David era um homem genuinamente bom,
tendo sido nomeado cavaleiro por suas obras de caridade. Ele estava legitimamente orgulhoso dessa conquista e muitos, inclusive eu, o admiravam. Ele havia criado um método para coletar alimentos quase vencidos de supermercados e redistribuí-los aos necessitados, superando as desafiadoras regulamentações sobre fornecer alimentos após suas datas de melhor compra ou venda. Os destinatários não se importaram e isso reduziu significativamente o desperdício. Ele também conseguiu persuadir outros fabricantes de alimentos a adotar uma prática semelhante. Suspeitei que Brian estava perseguindo Sharon há algum tempo. Sendo filho do chefe, ele sentiu que tinha alguma margem de manobra extra. No entanto, acredito que o discurso recente de seu pai colocou um fim nisso. Essa era a minha intenção, embora eu não estivesse convencido de que estava completamente limpo ainda. Parecia que ele estava discretamente perseguindo muitas das mulheres desde que voltou do trabalho em nossas outras fábricas. Ele estava se revezando por diferentes locais, passando alguns anos em cada um para entender as operações comerciais. Agora ele estava de volta ao escritório principal. Fiquei cauteloso porque ouvi rumores sobre seu comportamento inapropriado enquanto ele estava fora. Sua esposa ficou em nossa cidade, enquanto ele viajava semanalmente para outras fábricas. Várias mulheres do chão de fábrica vieram até mim com perguntas sobre o que aconteceria se o filho do chefe fizesse avanços em direção a elas e elas o rejeitassem. Eles sabiam que ele era casado, e alguns deles também eram. Eles estavam preocupados em perder seus empregos se não respondessem ao flerte dele. Palavras deles, não minhas. Eu os aconselhei a dizer, Sr. Davidson, isso é inapropriado. Por favor, não faça isso de novo. Então eles deveriam me denunciar, e eu lidaria com isso, mantendo a identidade deles anônima se eles preferissem. Sharon sempre acreditou que era inteligente, e ela é. Às vezes, ela é até mais inteligente do que eu, embora ela não pense assim. Ela também se considera mais astuta do que eu, e às vezes ela está certa sobre isso também. Deixei que ela acreditasse, mas ainda não confio totalmente nela. Na minha linha de trabalho jurídico, tive que me envolver em algumas práticas menos do que éticas, então sou bastante adepto de cobrir meus rastros. Entrei em contato com um dos meus contatos que discretamente fez um trabalho para mim, e consegui clonar o telefone de Sharon. Sharon e eu estamos casados há 7 anos e nos conhecemos há 9. Nós nos conhecemos logo depois que me formei na universidade, quando eu trabalhava como um humilde escriturário no escritório de advocacia, onde eu ainda estava. Ela precisava de ajuda com algumas questões de herança e, como era uma tarefa de rotina, coube a mim. Ela era muito charmosa, e eu fiquei encantado com ela desde o momento em que começamos a conversar. Fiquei atraído pelo seu corte de cabelo bob, seu sorriso adorável e seus olhos azuis brilhantes. Ela se vestia elegantemente e tinha um ar de sofisticação. Fiquei cativado por ela imediatamente. Pensei que ela estava fora do meu alcance, mas a convidei para sair mesmo assim e fiquei surpreso quando ela disse sim. Ela tinha sido um pouco volúvel quando era mais jovem, mas desde então se acalmou. Eu era do mesmo jeito quando estava na universidade. Depois de 2 anos, nos casamos e éramos felizes. Decidimos não ter filhos ainda, embora Sharon amasse crianças e estivesse ansiosa para se tornar mãe em alguns anos. Por enquanto, aproveitamos nossas férias e carros luxuosos. Planejamos com antecedência e decidimos qual cômodo da nossa casa seria o berçário. Era um cômodo grande porque gêmeos corriam na família dela, e ela esperava que isso acontecesse conosco. Os advogados para os quais trabalhei apreciavam meu trabalho. Parecia que eu ocasionalmente assumia riscos, mas sabia como lidar com eles. Foi assim que acabei trabalhando meio período para a mesma empresa que Sharon. Os advogados me alugaram conforme a necessidade. Estava tudo bem até Brian aparecer. Sim, eles tiveram um caso antes de ambos se casarem. Um gerente júnior bonitinho e filho do chefe, era inevitável que isso acontecesse. Mas eu não ouvi isso deles. Eles mantiveram isso em segredo. Mas sempre há fofoca em qualquer empresa. Eu quase consegui entender por que ela se envolveu comigo. Eu me pareço um pouco com Brian. Algumas pessoas até achavam que éramos primas. Nós duas tínhamos a mesma constituição e altura,
E nossos cabelos pareciam semelhantes quando eu deixava o meu crescer. De longe, éramos frequentemente confundidas uma com a outra. No entanto, notei a maneira como ela olhava para Brian e como ele olhava de volta para ela, o que me causou alguma preocupação. Embora eu mantivesse uma observação atenta, não consegui encontrar nada de errado. Eram apenas aqueles olhares sutis, às vezes acompanhados de um sorriso, como se estivessem compartilhando um segredo. Sendo advogada, ouvi todas as histórias de cônjuges infiéis, então eu sabia o que procurar. Não vi nada, e esperava que o novo contrato de código moral impedisse que algo inapropriado acontecesse. Desde que Brian apareceu, ela havia recuperado um pouco de sua vivacidade no quarto. Nós nunca fomos chatos juntos, mas ela trouxe de volta a excitação dos nossos primeiros dias. Fiquei de olho nas mensagens dela. Havia algumas mensagens de Brian, não muitas e nada inapropriado. No entanto, ele escreveu coisas como: seu sorriso iluminou meu dia. Embora fosse verdade que o sorriso dela iluminou o dia de todos, as 3 pequenas cruzes que ele acrescentou depois me incomodaram. Eu não podia deixar Sharon saber que eu tinha visto aquela mensagem. Ela respondeu com: pare com isso, e um emoji rindo. Ele respondeu com um emoji piscando. Isso foi o suficiente para me dar sinais de alerta. Eu precisava ficar de olho nisso. Naquela noite, no jantar, quase me entreguei. Perguntei a ela: você está passando muito mais tempo com Brian do que com John antes dele. Espero que você não esteja se aproximando e se sentindo confortável demais com seu antigo namorado. Ele é casado, sabia? Ela não hesitou. Claro que não, ele é só um amigo. Bem, só garanta que continue assim. Você não vai gostar do resultado se essa amizade mudar para algo mais. Acho que ela não percebeu que eu o chamei de seu antigo namorado. Eu teria que ter cuidado para não fazer isso de novo. Com isso, levantei-me e fui embora, deixando-a para limpar a mesa, algo que costumávamos fazer juntos. Olhei para trás. Ela estava apenas sentada ali com a boca aberta. Quando ela entrou no salão depois de arrumar, ela parecia um pouco desanimada. Parecia que ela estava esperando que eu perguntasse algo, e ela tinha uma resposta pronta. Mas eu tinha mostrado a ela que não estava enganado. Vê-la daquele jeito me convenceu de que algo tinha acontecido ou estava prestes a acontecer. Ela disse: você acha que é mais inteligente do que eu, não é? Às vezes eu sou. Às vezes não. Cada um de nós tem suas próprias habilidades. Eu ri, sorri para ela e disse: claro que há uma habilidade que gostamos juntos. Com isso, subimos cedo pela primeira vez em um tempo. Ela estava trabalhando até tarde, o que era esperado com a nova linha de produção começando e o Natal se aproximando. Era crucial acertar o custo unitário de cada item alimentar, para que a empresa ainda pudesse lucrar. Às vezes, era tão simples quanto colocar 6 almôndegas em uma pizza em vez de 8. Eu não tinha certeza se era por causa do trabalho até tarde ou outra coisa, mas nossa vida na cama deu uma guinada drástica para pior. E eu sabia que Brian estava trabalhando com ela. Isso era normal. Eu queria acabar com qualquer problema antes que começasse, então eu a confrontei. A oportunidade se apresentou quando ela chegou em casa à tarde da noite, com um leve cheiro de álcool. Ao ser questionada, ela explicou que ela e Brian tinham tomado uma bebida rápida depois do trabalho para discutir seu próximo produto. Não medi palavras. Eu a confrontei diretamente. Você está passando muito tempo com Brian. Tem certeza de que não está acontecendo nada? Ele é casado e tem 2 filhos, sabia? Isso a colocou imediatamente na defensiva. Não, absolutamente não. Como você pode sugerir isso? Tem certeza? Você tem chegado em casa mais tarde e parece estar ficando bem próximo de Brian. Você sabe as implicações morais, certo? Ela continuou chateada com a acusação. Sim, claro que sim. Eu nunca te trairia. Talvez ela tenha protestado demais. Eu ainda não revelei que já estava ciente do relacionamento deles. Eu fui sincero com ela. Você é uma mulher jovem e atraente, mas eu não senti nada da sua afeição ultimamente. Se você não está tendo um caso, então de onde ele está vindo?
Ela ficou surpresa, olhando para mim em choque. Eu não estou, eu juro. Tenho trabalhado até tarde e posso provar. Você pode rastrear meu telefone. A equipe de segurança sabe onde estou. A fábrica opera 24 horas por dia e você sabe que às vezes tenho que estar lá. Você pode verificar quem está no local. Todos têm que assinar entrada e saída. Você pode verificar. Ela parecia em pânico. Tentei parecer contemplativo e disse a ela, ok, mas algo não parece certo. Algo está acontecendo. Preciso de um tempo para pensar sobre isso. Naquela noite, descobri a fonte da satisfação da minha jovem esposa. Ela lutou para andar na manhã seguinte e eu também estava bastante exausto. Poucos dias depois, durante o café da manhã, peguei um pedaço de papel. Então você está insistindo que não está envolvido em um caso? Não, não estou, ela respondeu, uma expressão preocupada cruzando seu rosto enquanto ela antecipava para onde essa conversa estava indo. Você não tem intenção de ter um caso? Eu te amo, não seja absurdo, claro que não, ela retrucou. O tom dela estava tingido de raiva. Senti uma sensação de alívio com a resposta dela. Então você não deveria se opor a assinar isso, certo? Deslizei o papel para ela. Foi um acordo pós-nupcial. Eu esperava alguma resistência, mas ela entendeu meu processo de pensamento. Ela leu e foi direto. Se qualquer um de nós tivesse entrado em um relacionamento com alguém que não fosse o abaixo-assinado, a parte infratora teria saído de casa, levando 1/8 das economias, metade do saldo atual na conta bancária e seus pertences pessoais. Abaixo estava uma lista de atividades proibidas, quaisquer atividades íntimas com terceiros. Ela olhou para mim e percebeu que não seria válido no tribunal. Por um momento, pareceu-me que ela tinha esquecido da minha profissão jurídica. Não estamos no tribunal, este é um acordo entre nós e sim, é legalmente justificado, eu deliberadamente não compliquei, respondi. Fiquei tentado a salientar que enquanto ela cozinhava eu estava fazendo a lei, de fato, se ela tivesse assinado conscientemente, teria sido confirmado no tribunal. Ela não hesitou. Quando viu minha assinatura, ela acrescentou a dela. Foi quando eu revelei a ela que eu a reconheci Brian de antes. Quando perguntei sobre isso, ela me tranquilizou. Estava tudo no passado, não se preocupe, querida, você é meu único foco agora. Por que esconder isso de mim? Eu pressionei. Foi há séculos antes mesmo de nos cruzarmos, não é segredo, só nunca surgiu. Só isso. Como uma provocação, eu brinquei. Então, se você ficar com Brian agora, você vai perder sua casa, seu emprego, seu carro, mais uns 250 mil, mais ou menos. Isso a pegou desprevenida, fazendo-a empalidecer brevemente e balançar a cabeça. Era hora de ficar vigilante. Eu monitorava o telefone dela diariamente, não muito tempo depois de tropeçar na mensagem que ela enviou para Brian. Pat suspeita que algo está acontecendo, ele insistiu em um pós-nupcial. Ele não faria isso a menos que tivesse suspeitas. Talvez precisemos cancelar. Brian respondeu confiantemente. Ele não pode nos impedir, é infalível. É tão direto, mesmo se formos pegos, vai parecer que foi obra dele. Ninguém vai acreditar nele, e se ele tentar alguma coisa, ele vai se fazer de bobo. Não fale mal dele, eu o amo. Isso é só uma coisa de uma vez, como nos velhos tempos, quando costumávamos nos esgueirar, ela defendeu. Você só quer dar uma surra nele, não é? E você está me usando para fazer isso, Brian mandou uma mensagem. Talvez, ela respondeu. Ele respondeu com um emoji sorridente. Nenhuma reclamação minha. Então a única coisa no horizonte era a festa de Halloween da empresa. Eles exalavam tanta confiança que acreditavam que poderiam executar seus planos sem nenhuma repercussão. A única comunicação que recebi deles foi para marcar reuniões em vários locais dentro do prédio onde eles nunca estavam sozinhos. Esses encontros geralmente aconteciam no escritório ou no refeitório, onde eles conversavam. O que não era incomum. Ela supervisionava a produção enquanto ele gerenciava a fábrica. Então, na sexta-feira à tarde, recebi uma mensagem do telefone de Sharon. Eu tenho as fantasias.
Essa foi a extensão da comunicação. Estávamos programados para comparecer à festa de Halloween da fábrica no sábado seguinte. Como a fábrica estaria agitada com os preparativos de Natal, o Halloween foi escolhido como o momento ideal para uma reunião da empresa. Embora tenha exigido alguma coordenação para fechar a fábrica por um dia, acredito que a equipe de manutenção conseguiu realizar muita coisa. Tínhamos participado de eventos semelhantes no passado e geralmente eu escolhia minha própria fantasia. No entanto, este ano Sharon fez a escolha por mim. A festa era tipicamente agradável, a gerência normalmente alugava suas fantasias, enquanto os trabalhadores no chão frequentemente criavam as suas próprias, algumas das quais eram bem impressionantes. Fiquei um pouco apreensivo quando vi minha fantasia. Era um conjunto de cowboy completo com chapéu, camisa, colete, perneiras e um coldre com uma pistola de água. Ela até incluiu botas de cowboy. Embora isso fosse bom, o que me preocupou foi a máscara estilo Lone Ranger e uma barba cheia que a acompanhava. Eu temia que isso obscurecesse minha identidade completamente. Eu poderia até precisar levantar a barba para beber cerveja. Um canudo poderia ser necessário. Nós nos arrumamos para a festa, mas meus sentidos formigaram quando Sharon fez algo peculiar. Ela colocou um lenço rosa no bolso do peito do meu colete e brincou com meu chapéu. Ela usava uma roupa de gato de PVC da Mulher Gato que eu nunca tinha visto antes, completa com bigodes, faixa de orelha, maquiagem olho de gato e um rabo. Nossas palhaçadas no quarto às vezes beiravam o picante. O zíper ia do pescoço dela até a parte inferior das costas, onde a cauda se projetava. Eu tracei o limite para ela calçar botas de cano alto e uma vespa de couro. Isso teria revelado demais. Ela complementou com uma pequena bolsa preta em uma corrente de ouro, do tipo que as mulheres usam para seus celulares e um pouco de maquiagem. Tentei ser um pouco travessa, esperando por um momento rápido juntas. Ela exalava um charme irresistível e eu ansiava por sua companhia, mas ela riu e sugeriu que esperássemos até voltarmos para casa. De qualquer forma, totalmente alertas, seguimos para o hotel onde a empresa havia reservado o salão de baile e uma área de guarda-roupas. Para minha surpresa, ao chegar, descobri Brian usando exatamente o mesmo traje que eu. Todos nós compartilhamos uma risada calorosa sobre a coincidência, brincando sobre o quão facilmente poderíamos ser confundidos um com o outro. Não demorou muito para que eu percebesse o esquema deles. Eu vi através do plano deles imediatamente. O que me incomodava era como ela diferenciava entre nós. Se você não fosse naturalmente desconfiado e não suspeitasse de nenhuma irregularidade, tudo pareceria uma diversão inofensiva. Então notei algo mais preocupante. Ele também ostentava um lenço vermelho no bolso do peito e seu chapéu espelhava o meu. Pareceu-me estranho até que percebi que a pena do chapéu dele estava do lado oposto. Foi quando entendi o esquema deles. Felizmente, eu rapidamente inventei uma solução alternativa, embora isso exigisse um pouco de sorte. Sharon ficou ao meu lado e eu não a peguei trocando olhares com Brian. Em meio às risadas e brincadeiras sobre nossos trajes combinando, Sharon providenciou que fossem tiradas fotos. Pedi para alguém usar meu telefone para tirar fotos, incluindo fotos nossas sem barbas e máscaras, insistindo nisso para maior clareza, só para não haver confusão. Foi tudo uma brincadeira. Estava quase escuro quando Brian pediu licença e foi ao banheiro. Embora eu não precisasse ir pessoalmente, já que não tinha bebido muito, decidi fazer-lhe companhia. Rimos juntos e fizemos um alvoroço lá dentro. Percebi que seu lenço estava desgrenhado e tomei a liberdade de endireitá-lo, o que o deixou estranhamente verde. Eu até arrumei o cabelo dele depois que ele tirou o chapéu. Consegui sair antes dele e esbarrei em Sharon quando estava saindo do banheiro. Cumprimentei-a com um aceno e discretamente apontei para o quarto dos fundos onde os gatos eram mantidos. Ela seguiu na direção indicada e eu segui seu exemplo. Quando ela chegou, ela abriu a porta e entrou. Apesar da iluminação fraca, eu conseguia ver o suficiente para segui-la para dentro e silenciosamente girar a chave, olhando para trás. Eu estava esperando por isso, ela murmurou, ajoelhando-se. Eu murmurei telefone suavemente sob minha respiração, esperando que ela não me ouvisse. Eu cuidadosamente alcancei sua bolsa, peguei meu telefone e comecei a gravar. Rezei para que houvesse luz suficiente para o vídeo.
Depois disso, levantei-a e levei-a até a mesa onde os casacos estavam pendurados. Posicionei o telefone dela de modo que eu pudesse capturar cada detalhe. Manobrei para capturar nossas ações de um ângulo favorável. Brian, é muito melhor que o do Pat, ela exclamou. Nossa reunião terminou rapidamente. Ela olhou para mim sem sorrir. Ela não deveria estar feliz agora que atingiu seu objetivo? Vamos para a próxima etapa do meu plano. Saímos da sala separadamente. Sharon saiu primeiro, dizendo que precisava encontrar Pat antes de levantar suspeitas. No entanto, já era tarde demais. Peguei algo do chão e coloquei no bolso. Ajustando o lenço para escondê-lo de olhares curiosos, mudei a caneta em meu coração para o lado oposto. Depois de sair da sala, fui para o salão de baile. Olhando ao redor, notei Sharon parada ao lado de Brian, que tinha o braço em volta da cintura dela. Ela provavelmente o confundiu comigo. Eu andei até eles, imitando um sotaque de cowboy, exclamei, tirem as mãos da minha parceira ou tirem seu atirador doente. Imitando a pose do atirador que vi na TV, continuei, peguem. Estávamos a apenas alguns metros de distância. Uma risada escapou de mim, embora abafada pela minha barba. Brian riu em resposta e, repetindo minha postura, gritou, empate. Nós dois participamos. Ele foi mais rápido, mas eu tinha melhor mira. Ele acabou encharcado enquanto eu tinha vinho tinto carregado na minha pistola de água. Consegui acertá-lo bem no coração usando o bolso de cima do colete como alvo. Foi uma visão e tanto, e todos caíram na gargalhada. Aproximei-me dele, girei-o até que seu chapéu voou, aumentando a confusão. Tirando seu colete, ele estava encharcado de vinho tinto. Então desmascarei Brian e eu. Acredito que todos, incluindo Sharon, ficaram perplexos. Essa era a minha intenção, pelo menos. Depois que a excitação passou, Sharon ficou perto de mim, constantemente de braços dados e sorrindo para mim. Não pude deixar de me perguntar o que a estava divertindo. Talvez ela estivesse apenas se deleitando com sua própria astúcia, pensando que tinha me enganado. Descobriremos na segunda-feira de manhã. Conforme a noite ia passando, era hora de ir para casa. Não tínhamos nos entregado muito, já que Sharon tinha que trabalhar no dia seguinte para garantir que os fornos estivessem prontos para a produção de Natal. Chamamos um táxi, e a motorista ficou bastante surpresa quando Sharon saiu do hotel. Não foi uma reação ruim. Quando chegamos em casa, ela sussurrou para mim, vamos para a cama. Eu não conseguia decidir se me sentia decepcionado com meu desempenho anterior ou grato. Quando estávamos alguns degraus acima, perguntei onde estava seu rabo. Ela não parecia saber da ausência dele. Respondendo perguntas, ele sugeriu que o rabo poderia ter caído quando ela foi ao banheiro. Eu o lembrei de que não bebíamos muito álcool, e passei a maior parte da noite com ela, durante a qual ela nunca foi ao banheiro. Uma expressão assustada apareceu em seu rosto por um momento, mas então ela sorriu e estendeu a mão, dizendo, vamos, temos coisas para fazer. Não demorou muito para que eu obedecesse. Eu a segui escada acima, admirando sua figura fofa em um macacão de PVC. Ela entrou no quarto primeiro, e eu rapidamente me aproximei dela. Meu Deus, é uma sensação incrível, ela exclamou. Comecei a trabalhar com meus dedos, então a empurrei de volta para a cama. Você é linda, eu disse. Com isso, me aproximei. Depois que terminamos, ela olhou para mim atentamente. Se é com isso que posso contar, então terei que vestir aquele terno de novo. Foi provavelmente a melhor intimidade da minha vida. Depois de tomar um banho rápido, ela desabou na cama ao meu lado. Na manhã seguinte, acordei cedo, peguei o telefone dela e transferi o vídeo gravado na noite passada para o meu telefone. Ela teve que ir trabalhar, mas tomamos café da manhã juntos. Quando estávamos sentados lá, tudo parecia tão agradável. Ela sorriu para mim, pegou minha mão e pareceu incapaz de parar de me tocar, talvez impressionada com nossa noite juntos. Enquanto ela estava no trabalho, editei fotos, vídeos e gravações de áudio. Também carreguei algumas fotos das redes sociais. Esta teria sido uma ocasião para uma conversa interessante na manhã de segunda-feira.
Ela chegou em casa à noite e comprou algumas comidas para a viagem, em particular a pizza que eles cozinharam no trabalho. Apesar do pequeno inconveniente, ela comeu alegremente 10 almôndegas regadas com uma garrafa de vinho. Ela era amigável, e eu não sabia dizer se ela estava impressionada com minhas ações na noite passada, ou se ela estava apenas feliz com seu domínio. Nós adormecemos. Ela estava deitada com um sorriso, irradiando felicidade. Na segunda-feira de manhã, eu esperava ansiosamente na porta da frente pela chegada de Sir David, o que era um sinal para ele de que algo estava errado. Enquanto caminhávamos para seu escritório, pedi desculpas, expressando confiança de que a situação não poderia piorar e não teria consequências sérias. Quando ele chegou ao seu escritório, Sir David perguntou se sua secretária precisava tomar notas. Para começar, sugeri discutir isso cara a cara, especialmente dada a natureza sensível do assunto envolvendo seu filho. Sua reação pareceu indicar alguma apreensão. Eu não queria machucá-lo. Ele era um homem gentil e admirável. Infelizmente, as circunstâncias eram inevitáveis. Conectei o disco à grande tela de TV em seu escritório e mostrei uma série de imagens. Ele já tinha notado que Brian e eu estávamos usando os mesmos ternos, o que não foi uma surpresa para ele. Mostrei a ele uma fotografia detalhada mostrando as diferenças nas cores dos lenços e o arranjo das penas nos chapéus. Até mesmo a imagem em que tiramos nossas barbas e máscaras para mostrar quem somos. No entanto, ele não percebeu essas diferenças até que eu as apontei, o que me entristeceu. Olhei para ele e disse, "Sinto muito, Sir David." Então mostrei a ele uma foto de Sharon, que estava íntima na sala, aparentemente com o marido, até que notei os detalhes relacionados ao cachecol e ao chapéu. Ficou óbvio que ambos tinham conspirado deliberadamente para me trair. Ele estava sentado em choque. "Tem certeza? Poderia ser um mal-entendido? Tem certeza absoluta de que não foi você?" "Claro que não, você não teria ignorado algo assim." Pedi desculpas e liguei o vídeo da reunião com Sharon, rebobinando-o em modo acelerado para que ele certamente ouvisse o clipe de áudio. O homem empobrecido sentou-se ali chorando, evocando um profundo sentimento de tristeza dentro de mim. No entanto, eu acreditava que era necessário. Essa questão provavelmente poderia ser resolvida discretamente entre nós. Se Brian tivesse tido sucesso com uma das outras mulheres casadas no local de trabalho, isso poderia ter levado ao caos. Então, apesar da dor que causou, considerei essa abordagem como o melhor curso de ação. Sir David se recompôs e convocou Brian e Sharon urgentemente por meio de sua secretária. Ele me instruiu a exibir a imagem de quando levantamos nossas barbas e máscaras para nos identificarmos. Eles entraram na sala com evidente apreensão. Ao ver a tela, Sharon pareceu entender a situação, enquanto Brian parecia completamente perplexo. Sir David reiterou muito do que eu havia dito, enfatizando o significado dos chapéus e lenços. Ele então me direcionou para a área na sala com os casacos. Apesar das lágrimas nos olhos, ele me pediu para parar e apontou para o chapéu e o lenço de Brian, indicando que isso era evidentemente um esquema premeditado. Ele avisou que se eles fossem pegos, todos presumiriam que era eu. Brian ficou congelado, boquiaberto enquanto Sharon chorava. Ela gaguejou que eles não poderiam ser demitidos, já que era em um hotel, não nas dependências da empresa. Eu retruquei, explicando que tínhamos alugado o salão inteiro, incluindo a área de casacos, constituindo assim um local da empresa, desde que pagássemos por ele. Sir David concordou. Sharon caiu em prantos, ignorada por todos. Brian permaneceu imóvel, com o queixo caído, balançando a cabeça. "Oh, Deus! Não fui eu, pai. Juro. Eu não fiz isso", ele murmurou. Mas Sir David interrompeu acusadoramente. "Vocês Sharon planejaram isso, não foi?" Brian parou, olhando para o pai. "Sim, mas nunca ocorreu que não fosse eu. Se você tem o lenço vermelho e a pena no lado direito do seu chapéu, você está preso", Sir David declarou, então acrescentou calmamente, "Saia. Vocês dois. Vão para casa enquanto eu resolvo essa bagunça." Brian saiu sozinho, Sir David ajudando Sharon a se levantar e ir em direção à saída, onde sua secretária assumiu. Eu não sabia para onde ela foi.
Sir David virou-se para mim. E agora? A decisão é sua, senhor, mas eu vou me divorciar de Sharon, eu respondi. Ele pareceu se recompor. Ele me informou que tinha ouvido rumores sobre as atividades de Brian enquanto estava fora, o que em parte o levou a concordar com o contrato da cláusula moral na esperança de pôr um fim nisso. No entanto, ele não encontrou nenhuma evidência para apoiar os rumores, e ninguém se apresentou para registrar uma queixa. Ele mencionou sua intenção de rescindir o contrato de trabalho de qualquer um que violasse a cláusula moral, o que significava que ambos teriam que ser demitidos, mas discretamente. Rumores inevitavelmente circulariam, mas reconhecemos que eles reforçariam sua posição contra trapaças e casos extraconjugais. Ninguém perguntou como obtive o vídeo. Pedi permissão para sair, pois tinha assuntos pessoais para tratar. Sir David simplesmente assentiu. Meu plano era voltar para casa para resolver problemas com Sharon e depois voltar para ajudar esse cavalheiro. No caminho para casa, liguei para os pais de Sharon para explicar a situação e pedi que a buscassem, já que ela não tinha mais acesso ao carro. O pai de Sharon nutria uma antipatia por mim por causa da minha profissão de advogada. Sua esposa anterior havia se aproveitado dele, e ele associava advogados a oportunismo. Apesar dos sentimentos dele por mim, eu tinha grande respeito por sua resiliência em reconstruir sua vida após a provação. Eles tinham um molho de chaves reserva, então eu os instruí a entrarem na casa quando chegassem. Quando cheguei em casa, Sharon estava sentada à mesa da cozinha. Assim que entrei, ela correu até mim, tentando me abraçar. Eu a empurrei para longe. Como você pôde me trair assim? Isso é obra do Brian. Pensei que estava com você, ela exclamou. Peguei meu telefone e coloquei a gravação para que ela pudesse ouvi-la falando. Vamos, Brian, eu gosto. Ela se recostou na cadeira, parecendo derrotada. Então ouvi a porta da frente se abrir e seu pai e sua madrasta entraram no corredor. Eu estava esperando por esse momento. Como você pôde ser tão enganador? Você deliberadamente encomendou 2 ternos idênticos para dar a impressão de que estava fazendo amor comigo se fossemos pegos. Então você dormiu com ele, dizendo, meu Deus, você é muito melhor, Pat. Eu vi o pai e a madrasta dela pelo canto do olho. O pai de Sharon vomitou e vomitou tudo no tapete de Axminster. Eles a ajudaram, e eu prometi devolver as coisas dela no dia seguinte. Quando eles foram embora, entreguei à madrasta dela uma cópia do acordo pré-nupcial. Mais tarde naquele dia, me encontrei com o advogado da família da minha empresa. Era a responsabilidade dele resolver essas questões. Fui ver Sir David, que estava bem. Depois de bater na porta, ele me convidou para entrar. Ele estava no telefone com Brian, que ainda insistia em sua inocência. Sir David pediu que ele provasse isso dando todas as evidências e as próprias palavras de Sharon. Com isso, ele desligou o telefone. As semanas seguintes foram caóticas. Perder o gerente de produção e o gerente de fábrica pouco antes do Natal foi um grande revés. Os rumores estavam se espalhando rapidamente, muitos dos quais acabaram sendo surpreendentemente precisos. Meu divórcio ocorreu sem problemas, diferentemente do de Brian, que lutou infrutiferamente. Quando informei nosso advogado de família sobre os rumores da infidelidade de Brian enquanto ele estava fora a trabalho, sua esposa usou o mesmo advogado. Investigação oficial confirmou ligações com mulheres de outras fábricas. Essa revelação acabou com a resistência de Brian, e ele foi levado por tudo pelos advogados de sua esposa. No dia seguinte ao meu divórcio, convidei Sharon para jantar no hotel onde a empresa sediava sua festa de Halloween. Embora eu tenha notado o quarto onde ela conheceu Brian, não mencionei. Ela parecia angustiada apesar dos esforços, mostrando sinais de perda de peso e uma pele pálida. Senti pena dela, pois ela continuava sendo a pessoa que eu mais amava no mundo. Conversamos várias vezes desde aquela manhã de segunda-feira, cada vez ela expressava arrependimento, perguntando se poderíamos interromper o divórcio e dar outra chance ao nosso relacionamento. Ela alegou que foi um erro único, reconhecendo que não deveria ter acontecido e me assegurando que não se repetiria. Ela enfatizou os riscos envolvidos e as apostas em jogo, mas nunca revelou o motivo por trás de suas ações, apesar das minhas perguntas. Durante nossa refeição,
conversamos casualmente. Ela mencionou seu trabalho como gerente de produção adjunta em uma fábrica de pães na cidade vizinha, descrevendo-o como monótono, sem senso de desafio devido à natureza repetitiva do trabalho. Eu me abstive de discutir a Sir David's Company ou o recente divórcio e emprego de Brian em uma subsidiária em Balamina. Em vez disso, toquei brevemente em meus próprios esforços profissionais. Após a sobremesa, peguei suas mãos do outro lado da mesa, inclinando-me enquanto pedia, por favor, apenas explique o porquê. Ela encontrou meu olhar com olhos tristes. Eu só queria me impor para provar que eu era tão inteligente quanto você. Mas há momentos em que você me ofusca. Você é um advogado, eu era apenas um gerente de produção de alimentos, isso não tem o mesmo peso ou intelecto. Minha querida, eu a tranquilizei, apertando suas mãos gentilmente, você sustenta a vida enquanto eu às vezes crio o caos. Seu trabalho é muito mais significativo que o meu, exigindo um tipo de inteligência que me falta. Eu não conseguiria fazer o que você faz mesmo se tivesse tempo suficiente, como eu suspeitava, mas agora diante de um dilema. Mas então Brian teria influência sobre mim também. Brian não era uma preocupação, ele não podia arriscar expor nosso envolvimento. Uma das garotas solteiras me confidenciou sobre seu caso com Brian desde a mudança de contrato. Ela forneceu evidências. Brian pode ser tolo às vezes. Deixei claro que se ele alguma vez dissesse uma palavra, eu revelaria tudo a Sir David. Acredito que Brian tentou desafiar você e a companhia para se convencer de que era superior, mas ele não é tão inteligente quanto acredita, não é? Balancei a cabeça. Houve um momento de silêncio, como se estivéssemos sem palavras. Brian era bom? Provavelmente não, considerando como você quase me agrediu quando chegamos em casa. Eu poderia dizer que ela estava em um dilema. Ela deveria admitir que ele era bom ou me tranquilizar dizendo que ele era terrível. Ela é uma pessoa pragmática. Ela escolheu o meio termo. Não vou mentir, ele era experiente. Ele sabia o que estava fazendo e acertou os pontos certos. Mas de alguma forma foi vazio, apressado. E então, me dei conta. Arrisquei tudo por causa de um senso estúpido de superioridade sobre você. Então, tentei me redimir, mesmo que você não soubesse do meu erro. Sharon olhou para mim atentamente e confessou, eu te amo. Eu entendo que agora não temos mais como seguir em frente. Eu nunca quis te machucar. Você nunca saberia. Por favor, me perdoe. Eu fui estúpido em pensar que poderia te enganar. E eu lamento profundamente o incidente. Eu não percebi. Eu estava cheio de desejo. Você pode duvidar de mim, mas é verdade. Eu queria te superar, não te humilhar. Eu não percebi até que meu pai ficou doente. Sinto muito, querida. Eu admiti que não temos futuro. Mas é realmente esse o caso? Você consegue encontrar forças para me perdoar por dormir com Brian e ser, nas suas palavras, traiçoeira? Porque era exatamente isso que eu era. Havia tempo para confessar? Sim, porque eu tinha um plano. Coloquei a mão no bolso, peguei o rabo do gato e o coloquei na mesa. Sua boca se abriu em choque quando ela o pegou. Onde você encontrou isso? No chão do quarto onde você me confundiu com Brian e se envolveu em intimidade. O rosto dela ficou sem cor, e por um momento pensei que ela fosse desmaiar. Sua boca se moveu silenciosamente enquanto ela tentava processar tudo. Mas isso significa que eu não dormi com Brian. Como? Eu o vi no banheiro, troquei lenços e chapéus, então sinalizei para você quando saí. Você me confundiu com ele. Ela continuou a lidar com a revelação. Então eu nunca dormi com Brian. Ela fez uma pausa, absorvendo a informação. Mas você sabia, e ainda assim se divorciou de mim. Lágrimas, contidas durante a refeição, agora escorriam pelo seu rosto. Eu pretendia explicar assim que ela se recompusesse, mas ela chegou antes de mim. É porque eu sou manipuladora, não é? Eu simplesmente assenti. Oh, droga, ela disse. Você não pode mais confiar em mim, pode?
Se tivesse sido um erro tolo e bêbado, talvez eu pudesse ter encontrado em meu coração para te perdoar porque eu te amo profundamente. Mas deliberadamente planejar e orquestrar tudo isso, especialmente envolvendo Brian, usando-o também, é demais. E é uma pena, porque éramos tão bons juntos. Com isso, ela se levantou e correu para o banheiro. Peguei outra bebida para nós dois, antecipando que ela poderia precisar de uma ao retornar, e esperei. Depois de uns 10 minutos, a preocupação surgiu, pois eu não a tinha visto sair pela porta da frente, sem saber se havia uma saída nos fundos. Pedi a uma garçonete para verificar o paradeiro de Sharon, expressando minha preocupação. A garçonete voltou, me assegurando que Sharon estava terminando de se maquiar e que sairia logo. Quando Sharon voltou, ela parecia o mais composta possível. Você mencionou a garçonete que estava preocupada comigo. Eu estava. Eu sempre me preocupo com você. É isso que o amor faz. Acho que realmente errei. Poderíamos ser apenas amigos? Amigos com benefícios, talvez? Ainda tenho um macacão de PVC. Amigos exclusivos, pelo menos da minha parte. Acho que posso oferecer algo melhor. Eu te amo. E sempre amarei. Prometo fazer amor com você. Estar com você. Cuidar de você. Mas eu não vou me casar com você ou ter filhos com você. No entanto, se houver ao menos uma sugestão de outro episódio enganoso, você está fora da porta para sempre. Esse é o acordo. Pegue ou deixe. Ela estendeu a mão, apertou minha mão e olhou diretamente nos meus olhos. Juro ser a melhor parceira que um homem poderia desejar. Eu nunca vou trair sua confiança, mentir para você, manipular você ou agir de forma enganosa. No caminho para minha casa, fizemos uma parada rápida no apartamento dela, onde ela pegou sua escova de dentes e seu katsui. Cerca de 6 anos depois, quebrei uma das minhas promessas. Mais 10 meses depois, nossa linda filha Lucy veio ao mundo. Uma promessa quebrada em 6 não é nada mal. Quanto a ela, ela permaneceu fiel a todas as suas. Gosto de finais felizes. E sim, ela conseguiu esquecer seu flerte com Brian. Ela queria deixar aquele caso no passado. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.